Esses mundos, na sua escala, podem lembrar as diferentes salas de aula de uma universidade. Aqueles que tiverem a tendência X frequentarão determinada faculdade. Aqueles que forem renitentes terão que repetir a experiência na mesma faculdade ou na mesma escola. Eles poderão repeti-la aqui ou em mundo inferior, onde as circunstâncias sejam muito mais difíceis e eles sejam testados por sofrimentos mais angustiantes. Então logo se lhe despertará no mundo o desejo de renovação. É a semente que para nascer tem que ser esmagada, triturada, como um velho provérbio. A vida nasce da morte. É necessário morrer a semente para que surja a planta. É necessário morrer essa casca dura da nossa animalidade primitiva para que o Espírito Divino que está em nós, rompendo-a, possa agora nascer para a beleza. Se Deus criou absolutamente tudo, e existe Deus em tudo, o que é Lúcifer? Lúcifer é o nosso lado negativo, transitório, é a nossa experiência. Porque Deus, quando nos cria, Ele nos proporciona duas questões fundamentais. A fatalidade, que é o determinismo, nosso determinismo é a felicidade. E o livre-arbítrio, como chegar lá, vai depender da nossa opção. Naquele período a que me referi, quando nós desenvolvíamos o processo da psique e ainda não tínhamos o discernimento, tudo era automatista, era do instinto. De repente, nós temos essa fissão, surge o self, surge o ego, e nós começamos a discernir o que é bom, o que é mal. Quando nós optamos por aquilo que nos parece bom, mas que é prejudicial, chamaremos a essa a nossa tendência negativa, o Lúcifer, que nos propõe enfrentar o lado bom da vida. Não, eu sei que sou assim, não tenho interesse de modificar-me. Aí está o Lúcifer. Resultado, a dor, a punição, que no nosso caso eu prefiro ser a reeducação, porque o amor não pune, o amor ama. E quando muitas vezes a imposição educacional é rigorosa e dolorosa, ela tem a finalidade de liberar o indivíduo da sua paixão primitiva. Não é uma punição, é uma oportunidade. Bem, de alguma forma, a resposta do senhor me fez lembrar de um artigo que eu li, né, do Juarez Bonfim, que tem uma coluna no Feira Hoje, onde ele contava um dos seus inúmeros filhos, né, que conversou com o senhor uma vez, e o senhor perguntava assim, se ainda tem desejo tem raiva ainda, tem desejo ainda de matar, né, de ser violento e tal, e esse filho, digamos assim, respondeu, sim pai, ainda tenho esse desejo. Você diz, bem, toda vez que você tiver esse desejo, volte e mate a mim, porque eu falhei, então, na sua educação. O resto da história eu deixo que o senhor conte. É verdade. Era uma criança nossa que tinha tendências criminosas desde os 4 anos. Aos 4 anos ele pegou de um pedaço de metal e fez o que seria uma faca e disse à tia que era encarregada lá, para matar você. Então ela me trouxe o menino e a faca. Ele repetiu essa experiência em 10 lares pelos quais passou. Quando ele pediu para emancipar-se, eu concordei sim. Mas ele disse, meu filho, tenho 2 pedidos a fazer-lhe. Essa sua tendência para matar, porque ele me dizia, tio, eu quero ver sangue. Eu sinto sangue quente na minha mão. E eu lhe perguntei, como você sabe que é quente? Aos 4 anos ele me disse, eu se lembro. Era uma evocação de encarnação passada, quando ele foi um bandido, mas ele estava nas minhas mãos para poder lapidar-lhe as arestas. Eu disse, eu o libero, eu o emancipo. Mas se algum dia você desejar matar alguém, você terá que matar-me a mim, porque eu falhei na sua educação. Deus me deu você aos primeiros meses. A sociedade me ajudou a fazer de você um cidadão e não conseguimos. Ele disse, mas eu nunca mataria o senhor. Eu digo, então nunca matará a ninguém. Anos mais tarde, quando eu fui receber um título de cidadania no interior de São Paulo, ele me apareceu como sendo um grande artista. E no momento em que nos abraçamos, ele perguntou, você ainda sente vontade de matar-me? Sinta-se, Senhor. E durante esses 10 anos que nos separam, você sentiu o desejo? Sim. Porque muitas vezes eu quis matar os marchands, porque ele é afrodescendente. Quiseram explorar-me, ainda me levava à volúpia de querer assassiná-los. Eu me lembrava do Senhor me dizendo, não pode, terá que matar a mim. E como eu amo, nunca faria. Então, por amor ao Senhor, nunca farei a ninguém. Então, é o amor. É o único antídoto à violência humana.
desta longa existência, porque não se chega a uma existência desta sem muitos tropeços, sem muitas dificuldades, sem muitos testemunhos, renúncias e silêncios. Imponho-me às vezes silêncios homéricos, o desejo da autodefesa, de revidar ofensas, como é natural, mas eu procuro controlar mostrando que são períodos da evolução. E tentando desenvolver o sentimento de amor, eu procuro compreender o meu próximo, procuro realmente dar-lhe o direito de ele ser como é, mas a mim me exijo o dever de ser melhor do que sou. Divaldo, alguém consegue resistir ao amor? Não, ninguém. Quando o amor é verdadeiro, ele produz um mimetismo. A pessoa se deixa abrasar. É como alguém quando é autêntico. Não é necessário lhe dizer muitas coisas. Você sente que é verdadeiro. Quando o indivíduo é dissimulador, ele tem todas as técnicas de teatro, todo o gestual. É fascinante, mas algo fica falso. E a gente diz assim, mas foi fantástico, mas não me convenceu. O amor é a alma de Deus, porque Deus é a vida do amor. E é o próprio amor, né? Sem dúvida, como disse João, Deus é amor. Aliás, eu acho a melhor definição. Jesus chamava de Pai. João Evangelista dizia Deus é amor. Baruch Spinoza, a natureza da natureza, naturas naturans. E o Espiritismo deu uma definição na questão número 1 do Livro dos Espíritos. É a inteligência suprema e a causa primeira do universo. Porque é muito difícil definir o indefinível. Porque definir é limitar. E como Deus é ilimitado, não pode conter numa definição. Então, o amor. Bem, a gente tem também um exemplo aqui, não temos inúmeros exemplos, entre eles o próprio Divaldo Franco, mas vamos falar então de um espírita notável que o senhor mesmo falou que era o concurso, né, dos médios e tal, que é o Chico Xavier, e que teve sua biografia, o seu filme e livro também lançados, né, agora. Em poucos dias de exibição já foi visto por mais de 1 milhão de pessoas, né? Isso é um fenômeno que tem acontecido também, são esses filmes que contam histórias, né, de grandes espíritos e tal. Eu queria que o senhor nos falasse nesse centenário do Chico Xavier. Dene, a vida é fascinante. Eu estava meditando no dia 2 de abril, data do centenário de Chico Xavier, e subitamente tive uma iluminação de pobre, um insight. Eu digo, meu Deus, hoje é sexta-feira santa. Que coincidência, o seu centenário de nascimento ser numa sexta-feira santa. Ele havia dito que gostaria de desencarnar e que ia desencarnar no dia em que o Brasil estivesse muito feliz. E isso aconteceu, por ocasião do pentacampeonato em que o Brasil consegue ser vitorioso. Pois bem, Chico Xavier era um exemplo do amor em pessoa, sem ser piegas. Era aquele amor que exalava ternura e era a sabedoria que demonstrava a excelência do amor. Amante, amável e amoroso, ele não conivia com o mal. Porque muita gente pensa que amar é estar de acordo com todas as coisas. Isso é falta de personalidade e é o desejo louco de ser muito bem recebido. Ele se desincumbiu da sua tarefa, que eu considero missionária, e por isso eu denomino como sendo o apóstolo da mediunidade, mas a mim me fascina, além do homem médio, o homem amor, como chamou Vanucci, quando elaborou no programa do Fantástico um dia dedicado exclusivamente a ele. Eu tive a honra de o conhecer desde 1948, no mês de março. E desde aquele momento, a sua figura se me imprimiu na mente, com um halo de ternura, que muitas dificuldades ao longo deste relacionamento de muitos anos não conseguiram modificar. Era aquele homem gentil, amoroso. Eu estava com 20 anos de idade e quando eu vi pela primeira vez, ele disse, pegue aqui na minha asa, temos muito o que conversar. E tive a ocasião de vê-lo na década final, nos anos 90, a oportunidade quando ele, muito fragilizado, procurava continuar atendendo. Às vezes necessitado de atendimento, ele dizia, mas as pessoas vêm buscar alguma coisa e eu ainda tenho que dar. Era o protótipo do amor. O filme que fizeram a respeito da sua vida, com uma riqueza cinematográfica incomum, com momentos culminantes de emoção e com momentos hilariantes, sem vulgaridade,
retrata fielmente a vida deste homem que eu conheci por longos anos. Antes da gente ver esse filme, que eu acho que eu vou deixar para a gente mostrar aqui logo no iniciozinho, na abertura do próximo bloco, né? Queria que o senhor nos falasse também a respeito desse fenômeno espírita no Brasil, né? Só o senhor já lançou, acho que mais de 200 livros, mais 202 livros, tem 4 ainda para serem lançados, Exatamente. digamos assim, já prontinhos no forno para serem lançados, né? A gente vê o filme do Chico Xavier, esse fenômeno de bilheteria que está sendo e vai ser muito mais, e a gente recomenda que vocês vão realmente ao cinema ver, né? A gente teve outros filmes também do Bezerra de Menezes, né, que também foi feito, também outro fenômeno. Queria que o senhor nos falasse a respeito desse momento da doutrina espírita e desses outros fenômenos, tanto literário quanto no cinema. Graças ao exemplo do Dr. Bezerra, cognominado médico dos pobres, e o fenômeno Chico Xavier, o Espiritismo passou a ser visto fora dos preconceitos ancestrais. As pessoas que estavam vinculadas a ideias errôneas em torno do misticismo, do africanismo, todos eles muito respeitáveis, deram-se conta que a doutrina espírita é muito mais abrangente. O amor de Dr. Bezerra e a abnegação de Chico Xavier eram voltados para o ser, animal, vegetal e humano. Chico Xavier, por exemplo, amava os animais, fazia evangelho para os cães e para os gatos. Era ternura em pessoa. Atendia muito mais pessoas não vinculadas ao espiritismo do que ao espiritismo, porque ele atendia à dor e nunca procurava saber a crença religiosa de ninguém, porque isto é secundário. Mais importante do que a crença é a conduta do indivíduo. Então, neste momento de homenagem a Chico Xavier, os veículos da grande mídia, falada, televisada, escrita, apresentaram uma outra face do espiritismo, muitas vezes ridicularizado. Eu me lembro de um pensamento de Friedrich Nietzsche, que dizia que toda ideia nova passa por 3 fases. Primeiro é perseguida inclementemente, depois é ridicularizada e, por fim, é aceita. Aconteceu isso com o espiritismo, como também com todas as ciências, com todas as doutrinas e filosofias. Este é o momento em que o espiritismo encontra uma grande receptividade, porque se pode provar que as suas bases estão fincadas nos alicerces do bem, objetivando uma sociedade melhor e muito mais feliz. Então nós, por outro lado, nos preocupamos. Estaremos nós, espíritas, em condição de receber a massa que está tão sofrida? Estaremos em condições de amar e demonstrar, conforme a doutrina prescreve, que através do trabalho, da solidariedade, da tolerância, nós podemos criar um mundo novo? Esperamos que sim. E para tanto, confiamos na misericórdia divina e no apoio do Senhor Jesus para que nos tornemos dignos de corresponder a este momento do boom da doutrina espírita, não apenas no território brasileiro, mas em todo o mundo, porque os reflexos fora do Brasil das celebrações deste centenário que culminarão em Brasília no próximo 3º Congresso Espírita Brasileiro, entre os dias 16 a 18 do corrente mês de abril, também tem a sua grande repercussão internacional. Ok, Edivaldo, nós vamos então agora fazer um breve intervalo e a gente volta mostrando para vocês um pedacinho do filme de Chico Xavier e conversando a respeito desse fenômeno espírita também em todo o mundo, como o senhor falou, esse boom espírita, e mais um pouco a respeito do perfil de Edivaldo Franco. Até lá. Você está escutando, Chico? Tem um espírito amigo, hein? Seu padre, eu tô com muito pecado nas costas. Mas o que foi agora? Escritou, gritou de alma penada? Você garantiu que ia ficar junto de mim. Tô junto com você. Que história é essa de ver coisa do